Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez, é com muita alegria que venho aqui para poder partilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus. E o texto que Deus colocou ao meu coração para essa noite, para essa semana, está lá em Colossenses, no capítulo 1, do verso 13 até o 17. Eu queria expor até o 23, só que quando eu fui fazendo, eu disse, só se a gente sair de lá na segunda de manhã. É muita coisa para se falar aqui. É um texto muito profundo, é um texto que muito vai falar ao nosso coração. E eu espero que assim como Ele falou com o meu coração nesse preparo, Deus fale também ao seu coração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos Te rogar nesse instante, meu Deus, pela presença do Teu Santo Espírito. Senhor, esteja aqui para nos ensinar, nos instruir, nos chamar a atenção e falar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar. Abre nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos ver. Enche-nos, Pai, com Teu Santo Espírito, para que possamos ser verdadeiros cristãos, pessoas que Te amam acima de todas as coisas, pessoas que têm um entendimento correto e pessoas que sabem que sem Cristo não somos nada. Nos ajuda, Senhor. Precisamos de Ti, carecemos no Teu favor. Fala aos nossos corações, Senhor. Assim que nós oramos, Te pedimos, no nome de Jesus, amém. Como título para esse sermão de hoje, eu coloquei Cristo, o único e suficiente Salvador. Gostaria de ler o texto, dos versos 13 ao 17. Olha aí para a sua Bíblia nesse instante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é, antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. A carta de Paulo aos Colossenses é mais uma carta que Paulo escreveu quando estava preso em Roma. E ele estava lá em Roma, preso, esperando o seu julgamento. E essa carta foi escrita quando Paulo recebeu a visita de um obreiro. Esse obreiro é um homem chamado Epáfras. Epáfras, ele foi o fundador da igreja de Colossos, sendo Epáfras fruto da pregação de Paulo e da plantação da igreja de Paulo lá em Efésios, lá na cidade de Éfeso, no caso. Epáfras, muito provavelmente, ele conheceu ali o Evangelho, e conhecendo o Evangelho, ele foi tocando o barco, ele não guardou o bom tesouro em seu coração. Ele continuou a obra do Senhor. E lá em Colossos, ele fundou essa igreja. E a igreja de Colossos estava sendo atacada por heresias. E foi justamente por isso que Epáfras, fundador da igreja de Colossos, era o pastor de lá da época, digamos assim, foi visitar Paulo e foi dizer, Paulo, a coisa está feia. Eu preciso da tua ajuda. O pessoal lá está sendo muito atacado por heresias, por ensinos estranhos, por doutrinas estranhas, e eu estou precisando da sua ajuda. E foi aí que surgiu a carta de Paulo aos Colossos. Epáfras estava com dificuldade de combater essas doutrinas sozinho. Por quê, João? Porque essas doutrinas não era só uma, não era só o gnosticismo, não era só simpatizantes com o judaísmo, para cumprir toda a lei mosaica, de não poder comer carne de porco e por aí vai, não era só isso. Era isso também e mais outras coisas misturadas. Mais um pouco aqui a gente vai destrinchar melhor essas coisas. E algo interessante de se pensar, quando eu me parei para pensar nesse ponto, é que Paulo estava preso, Epáfras foi lá pedir ajuda dele. E Paulo, totalmente disposto, com o coração totalmente aberto, disse, vamos lá, eu vou lhe ajudar, a gente vai resolver isso. A primeira reflexão que eu quero trazer é que muitas vezes, por qualquer situação adversa, e às vezes muito inferior a uma prisão, a gente quer abandonar tudo. E se um irmão precisa de ajuda, não, eu estou numa situação muito pior, quem precisa de ajuda sou eu. E não é assim que funciona. Olha o coração de Paulo, uma situação de prisão, simplesmente por pregar o Evangelho, e ele estava sempre disposto a ajudar a igreja de Cristo. A gente, às vezes, se um irmão olhar torto na igreja, a gente não quer ir nem para a igreja mais, Que isso não seja verdade em nosso coração, que a gente tenha o coração de Paulo, para poder sempre amar e servir uns aos outros. Mas Epáfras, ele não só trouxe notícia ruim, ele compartilhou também sobre o crescimento da igreja de Colossos, que estava em expansão, novas pessoas chegando, e a qual Paulo vai louvar a Deus por essa expansão. Aqui, uns versículos anteriores, ele vai
dizer que ora pela igreja, pelo crescimento dela, pela saúde espiritual dela, e por aí vai. Mas exatamente, João, chegamos agora no ponto em que eu quero saber que falso ensino era esse. Você falou que era uma mistura, um bocado de coisa. Que falso ensino era esse? Para você ter uma ideia, era uma misturada tão grande que esse ensino pregado por falsos mestres na igreja de Colossos era conhecido como a heresia de Colossos. Então, era uma verdadeira salada, né, como eu já disse, e só foi ter mais clareza na história, né, do que realmente foi ensinado quando, no final da década de 1950, foi encontrado, numa cidade egípcia chamada Nag Hammadi, uma biblioteca dos gnósticos. E essa biblioteca nos revelou um pouco do que era ensinado pelos falsos mestres, porque eles deixaram esses escritos lá. E mais uma vez, os gnósticos, né, assim como foi combatido no Evangelho de João, que ele escreveu para combater o gnosticismo, eles estavam ensinando falsas doutrinas, fazendo uma separação entre o mundo das ideias, ou seja, o mundo espiritual, o mundo em que Deus está, e o mundo material, que é esse aqui que nós estamos, dizendo que um não podia se conectar com o outro, porque um era perfeito, era santo, era imaculado, e o outro era podre, era devasso, era caído. Então não tinha como uma coisa se conectar à outra. E aí surge um terrível problema. O primeiro problema que surge disso é que eles negavam a divindade de Jesus Cristo, porque como é que ele pode ser Deus, que está no campo das ideias, é imaculado, é santo, é puro, está no mundo espiritual, e ao mesmo tempo ser homem, que está no mundo material, no mundo caído, no mundo carnal. Então essa é a primeira heresia que eles levantavam lá também. E com isso, eles negavam também a questão da ressurreição de Jesus Cristo. Porque eles diziam, o que é que Deus ia querer com um corpo? Por que ressuscitar um corpo que é mau, que é podre, que está ali para ser desprezado? Então, eram esses tipos de ensino que estavam surgindo ali. Mas, como eu falei, também não se limitava só a isso. Era uma mistura desse gnosticismo, que foi isso que eu acabei de explicar, com as ideias judaizantes, né? Aquela de guardar a lei mosaica, de não comer certos tipos de alimentos e por aí vai. E também com uma mistura de ideias místicas, de louvar a anjos, que eles chamavam de íons na época, de louvar a anjos, a espíritos, como se fosse uma gradação para chegar até Deus. Por exemplo, eu preciso louvar tal anjo para depois poder louvar tal anjo, para depois poder louvar a Deus. Olha como a coisa estava complicada na igreja de Éfeso. E eles prestavam esse culto a anjos e a espíritos como se fosse verdadeiramente um passo a passo, né? Uma etapa. E o pior, se apresentava como um ensino cristão, porque eles não negavam Jesus Cristo, negavam a divindade, mas Jesus Cristo ali era uma ótima pessoa, era um ser evoluído, coisa desse tipo, né? Como muitas religiões presentes nos nossos dias ainda ensinam coisas desse tipo. E eles tinham também esses elementos judaizantes, exigindo que o povo se submetesse a essas exigências da lei, e para ser salvo, para alcançar a salvação, seria necessário não apenas cumprir tudo aquilo que eles estabeleciam, como também acreditar no que eles pregavam. Uma evidência da salvação para eles naquela época, para os falsos mestres naquela época, era ter esse conhecimento. Se acreditasse daquela forma, então era uma evidência de que a pessoa estava caminhando bem para a salvação. Tendo um pouco desse contexto da heresia de Colossos, quando a gente pega aqui o miolo do capítulo 1, né, que é do verso 13 até o 17, a gente começa a entender a coisa. A gente começa a entender melhor porque Paulo enfatiza tanto na pessoa de Jesus Cristo. E aí, nós vamos dar continuidade no texto. O texto que iremos mergulhar aqui é um louvor e exaltação a Cristo Jesus por quem Ele é, pelo seu amor para conosco. E eu quero que a gente saia daqui com o mesmo sentimento que Paulo deixou aqui quando escreveu essa carta, que é um sentimento de gratidão a Deus pelo maravilhoso Deus que Ele é, pelo seu amor indizível, pela sua compaixão incontável, pela sua misericórdia que não tem fim. Tendo esse contexto em mente do que estava acontecendo em Colossos, eu quero focar primeiro agora no verso 13 e 14. E ele vai dizer assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. O que exatamente o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Existem alguns pontos dos quais nós vamos refletir aqui essa noite, e o primeiro e mais básico de todos é que essa linguagem, né, Ele nos libertou, era muito usada pelo povo de Deus e remetia à salvação que Deus fez ao seu povo lá em Israel, tirando eles da terra do Egito, de uma terra de escravidão, e os levando para uma terra sua, uma terra que iria manar leite e mel. E também a retirada do seu povo da escravidão do Egito, como já foi dito, e também do cativeiro da Babilônia.
essas coisas estavam muito evidenciadas na cabeça do povo de Israel. E tal fato, essas libertações que Deus deu ao seu povo, à sua nação, tanto no Egito como na Babilônia, é uma evidência do poder de Deus para com o seu povo e para com toda a humanidade, que Deus faz o que quer, na hora que quer e como lhe apraz. E se Deus teve poder para retirar o seu povo das mãos dos egípcios, um local de escravidão, de dor, de sofrimento, assim como tirou o seu povo lá dos babilônicos, e também Ele providenciará uma saída espiritual do nosso coração, do reino das trevas, nos levando para o reino da luz. É exatamente assim que Ele vai fazer conosco, é assim que Ele já fez com o seu povo. Deus tem poder para todas essas coisas. O apóstolo Paulo, ele faz essa afirmação, lembrando ao povo que Deus já nos tirou dessa cegueira espiritual. Se vocês já são convertidos, se vocês já estão em Cristo, se vocês já se encontraram verdadeiramente com Ele, vocês não estão mais no reino das trevas. Perceba que ele vai dizer que Ele nos libertou, Ele não disse Ele vos libertará, Ele já libertou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, se vocês saíram do reino das trevas, o apóstolo Paulo está dizendo, então vocês não devem seguir esses ensinamentos desses falsos mestres. Vocês não devem acreditar nessas heresias. Vocês não devem estar pensando se Jesus é Deus. Não, tenham certeza que Jesus é Deus. Ele veio e morreu por nós, pagou o preço. Mais para frente ele vai falar mais de Cristo. E outro ponto que eu queria trazer, primeiro ponto é que Ele nos libertou, que Ele tem poder para fazer essas coisas. O segundo ponto é, Ele nos libertou de quê? E aqui o texto vai dizer que foi do império das trevas. E aí eu fiquei pensando, o que seria exatamente o reino das trevas que o apóstolo Paulo está se referindo aqui? Seria apenas ao conhecimento errado daquelas coisas ou outras situações que envolvem isso? E aí os comentaristas bíblicos vão trazer que uma coisa interessante de se pensar é que se é um reino e é um reino de trevas, a primeira coisa que a gente deve pensar é quem é o seu rei? É um reino de trevas. Então, quem está à frente desse reino? E esse é o primeiro ponto que devemos refletir. Imagino que você já saiba a resposta. E é exatamente isso mesmo que você está pensando. Esse rei do império das trevas, ele é chamado de diabo. Ele é chamado de maligno, de tentador, destruidor, pai da mentira, assassino, príncipe das trevas, Deus desse século, dragão, a antiga serpente. O Deus do reino das trevas é Satanás. E esse reino é constituído por um rei que não tem um pingo de bondade. Não se engane, não existe um meio termo. Ou você está no reino, ou você está em outro. Não tem outro reino para se estar. Ou você está fadado ao fracasso no império das trevas, ou você está garantido no sucesso pelos méritos de Cristo no reino do Filho do seu amor. Via de regra, os participantes do império das trevas, eles se acham livres. Acham que são pessoas que podem fazer o que quiserem na hora que bem entenderem, porque eles são livres, eles fazem o que derem vontade, mas não percebem que são escravos dessa própria vontade, escravos do seu próprio pecado, escravos de Satanás, e não conseguem se libertar disso. Eles são escravos da devassidão, e não têm um pingo de força sequer para se libertar. Afinal de contas, eles nem se dão conta do estado em que estão. Eles acham que são livres. Esse reino é marcado pela mentira, pelo engano, pelo um jugo sufocante, pela falta de esperança, pela condenação eterna. É um reino de rebelião contra Deus. É um reino que nega a Deus, que nega o reino da luz e fere as pessoas com uma ferida tão terrível que apenas o sangue do Cordeiro pode curar. Apenas Jesus Cristo pode curar essas feridas. Desse império das trevas, nenhum homem pode se libertar sem a intervenção do Deus vivo. E os súditos desse rei estão cegos, estão mortos em seus delitos e pecados. Eu quero que você me responda uma coisa, e eu quero que você me diga se você já viu algum morto ter vontade, algum morto tomar decisão. E quando a Bíblia traz essa analogia, né, que estão mortos em nossos delitos e pecados, é exatamente isso. Eles não conseguem sair, eles não têm vontade, não têm força para isso. Mas glória seja dada a Deus, porque Ele nos providenciou a saída, porque como diz lá em Mateus 12, Ele amarrou o valente que reina nesse reino, que governa esse maldito reino, e nos saqueou de lá, nos tirando desse terrível domínio, nos levando para o seu amor. Lá em Atos 26, 18 vai dizer, para lhe abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus,
a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Louvado seja Deus, meus irmãos. O que Paulo tem em mente nesse transporte, né, quando ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, está descrito também lá em Efésios, no capítulo 2, versos 1 a 3. Ele vai descrever melhorzinho um pouco, olha o que ele diz. Eles vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. É exatamente assim que se encontra a humanidade fora de Deus, mergulhados em delitos e pecados, sem força para sair desse lamaçal. Um pecador não redimido e longe de Deus é uma alma em que o poder do pecado domina sobre ela, não deixando a ela outra alternativa, senão a condenação eterna. Deus é o único que pode nos libertar. Jesus Cristo é o único que pode entrar na casa do valente, o amarrar e saquear, libertando todos os cativos das garras do maligno. Se você foi liberto por Cristo Jesus e você tem consciência disso, se você confia piamente no Senhor Jesus, no sacrifício feito naquele madeiro, e que tão somente por causa desse sacrifício, por causa da vida que Jesus Cristo viveu, nós teremos salvação, louve-o por isso, porque isso não é mérito seu, foi Ele que colocou essa fé no seu coração, foi Ele que colocou essa fé no nosso coração. E por esse motivo, nós devemos ter misericórdia daqueles que ainda estão lá, no império das trevas. Outrora éramos nós, sem força, sem esperança, presos. Principalmente aqueles que estão próximos a você. Quantos familiares ou amigos seus você conhece que não temem a Cristo? E você diz que ama essas pessoas, mas você nunca ao menos falou de Jesus Cristo para elas. Você já leu algum versículo para uma pessoa dessa? Ao menos você fez uma oração, clamando a Deus para ter misericórdia daquela alma, assim como Ele teve da sua, assim como Ele teve da minha, assim como Ele teve do seu povo. Não podemos nos achar, meus amados, melhor do que ninguém. Porque como o texto está dizendo aqui, foi Ele que nos transportou e Ele que nos libertou. Não foi força minha e força sua, foi Ele. Devemos clamar a Deus por isso, para que Ele tenha misericórdia daquelas pessoas. Ore pelos seus. Deus pode, Ele tem poder para libertar qualquer um do império das trevas. Pela nossa vontade, acho que a gente não estaria nem aqui. No mínimo, a gente ia estar em casa, bem agasalhado nesse frio de Campina, né? Que eu não sei o que é isso no mês de setembro, não. Mas Jesus te chamou e te trouxe para estar aqui, para ouvir essa palavra. E louvado seja Deus por isso, porque Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O verbo transportou, utilizado por Paulo, vem de uma palavrinha grega chamada metistemi, que significa remover de um lugar para outro. Era uma expressão muito comum naquela época, utilizada para quando tinha guerras, um país conquistava o outro. E os sobreviventes, eles pegavam, escravizavam e levavam para o seu país. Era exatamente assim que eles faziam, como um reino que dominou o outro e trouxe os súditos para o seu país. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez com nós. Fez com o seu povo, fez com a sua igreja. E perceba que maravilhosa obra é essa. Cristo, além de nos libertar desse maldito império, Ele nos levou para o seu reino. Ele não apenas nos libertou, Ele não apenas nos deixou soltos como ovelhas desgarradas. Jamais. Porque Ele é o bom pastor. Ele alimenta, Ele cuida e Ele conduz as suas ovelhas até a eternidade. Glorificado seja o Senhor que nos tirou das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Liberdade essa que nos dá força para dizer não ao pecado. Glória a Deus, porque Ele nos tirou da condenação para o perdão e nos livrou do domínio de Satanás para o poder de Deus. Comentaristas bíblicos vão nos trazer duas implicações sobre esse transporte, sobre o que uma pessoa transportada do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, como essa pessoa age, o que esse transporte, o que essa transformação implica na vida de uma pessoa.
E os 2 pontos que eles trazem vão dizer, primeiro, a salvação implica uma mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Segundo, implica uma mudança radical de devoção do nosso coração. João, o que isso quer dizer? Significa dizer que antes você estava no cativeiro do diabo. Eu e você estávamos debaixo de um domínio cruel e opressor, acorrentados pelo poder do pecado, não podendo resistir, porque sem a graça de Deus ninguém consegue. Mas se fomos transportados desse império para o império de Deus, para debaixo do poder de Deus, isso não pode mais ser uma realidade na nossa vida. Nós não podemos mais estar escravizados pelo pecado. Não estou dizendo que você vai ser santo, que você não vai errar, que você não vai falhar. Nós iremos falhar. Enquanto estivermos aqui na terra, nós estamos sujeitos a isso. Como bem foi lido hoje, aquele diz que não peca é mentiroso. Mas isso não pode ser a marca da sua vida. Um cristão não pode ser marcado pelo pecado. Um cristão não pode ser conhecido como um mentiroso, como um trambiqueiro, como uma pessoa que não tem confiança, como um empresário que vai comprar na loja de fulano. Não vou nada. Deus me livre que eu não compro lá. E ainda escutar coisas do tipo. E ainda diz que é crente. Tem coisa pior do que um crente escutar um negócio desse. Meu Deus, eu fico com o coração partido quando eu escuto isso. Se estamos no reino do Filho do seu amor, nossa vida não pode ser marcada por isso. Pois agora quem domina sobre nós é Jesus Cristo. Agora o nosso rei nos deu outra vida. Agora somos livres. Antes estávamos debaixo de um rei que queria a nossa morte. Agora estamos vivendo para um rei que morreu para nos dar a vida. Que maravilha! E se verdadeiramente entendemos isso e acreditamos nisso, devemos viver com o propósito correto, glorificar o nosso Deus que nos libertou. No reino da luz não existe mentira, não existe mesquinhez, não existe vaidade, não existe disputa. Vivamos dessa maneira. Vivamos como verdadeiros súditos do Rei dos Reis, mortificando dia após dia essa maldita carne que ainda insiste em nos atormentar. Em Cristo, o nosso pecado foi pago, e exclusivamente nele. Não precisamos adorar anjos, não precisamos ter devoção a qualquer coisa do tipo. Precisamos tão somente confiar em Jesus Cristo. E esse é o pleno conhecimento de Deus que o apóstolo Paulo deseja que os colossos tenham em mente. Olha o que ele vai dizer no verso 10. A fim de viverdes de modo digno para o Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu quero fazer a leitura do verso 10 ao contrário. Me acompanhe. Crescendo no pleno conhecimento de Deus, assim frutificaremos em toda boa obra para o seu inteiro agrado, a fim de vivermos de modo digno para o Senhor. É assim que deve ser nossa vida. Buscando conhecimento e colocando em prática aquilo que a gente aprende. E estando cada vez mais perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos agora propriedade exclusiva do Senhor. E não se preocupe, o preço que Ele pagou é um preço altíssimo. E não há nada que possa fazer com que esse preço seja cancelado. Não fomos comprados com prata e com ouro, fomos comprados com o sangue do Cordeiro. Sempre que eu penso nisso, eu me lembro de um exemplo que o pastor Paul Washer, ele disse que estava numa universidade cheio de jovens, e ele estava falando sobre o Evangelho, falando sobre Jesus, falando sobre o que Cristo fez naquele madeiro. E um jovem se levantou no meio do auditório, né? Ele disse que logo viu o jovem bem rebelde, querendo colocar ele numa saia justa. O jovem levantou a mão e ele deu a palavra. O jovem perguntou a ele assim: pastor, você está dizendo aí que a gente pecou, que essa dívida é terrível e que não temos nada como pagar. Então por quê? Simplesmente um homem ter morrido numa cruz e derramado seu sangue vai pagar tudo isso. E ele disse que aquilo silenciou o auditório e ele responde, né, tão apaixonado com aquele fervor dele, quem o conhece sabe como é. E ele disse assim: porque esse sangue vale mais do que qualquer coisa que você imagina. Vale mais do que aquela multidão de pecados. Vale mais do que todos nós que estamos aqui. Vale mais do que toda a humanidade. E ele encerra dizendo assim: nunca ouse pensar que o seu pecado é maior do que o sangue de Jesus Cristo. E não é. Sempre em Cristo nós temos esperança. E esse preço, esse sangue derramado, diferente do que muitos pensam, ele não foi pago a Satanás. Jesus não morreu naquela cruz para pagar uma dívida a Satanás. Não. Esse preço Deus pagou a si mesmo, porque Ele é que é o justo juiz. Louvemos e exaltemos ao Senhor pelo tamanho feito em nossas vidas.
E justamente porque esse preço foi pago a si mesmo, está lá em Isaías 53, versos 10 e 11, como nós lemos aqui. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Sabe qual o fruto do trabalho de Jesus Cristo? É isso aqui, ó. Estarmos aqui no domingo, dia do Senhor, ouvindo da sua palavra, desfrutando dele, glorificando a ele e se alegrando. Esse é o fruto do seu penoso trabalho. Ter nos resgatado desse império de trevas. E ele vai seguir dizendo assim, no verso 14, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. É só nele, é só por meio desse sacrifício. Não é por meio de qualquer outra coisa, não é o que você faz ou o que você deixa de fazer. Óbvio que quando você é resgatado e tem um encontro verdadeiro com Cristo, você não vai ter a mesma vida. Muitas vezes as pessoas entendem, né, quando a gente prega sobre isso, que estamos dizendo assim, Jesus lhe encontrou, então pronto, pode viver do jeito que você quiser, que você está salvo. Não é isso. Não é isso. Tem como um caminhão lhe atropelar você e você ficar da mesma forma, não acontecer nada com você. Estou falando do impacto forte, viu? Mais de 100 km por hora. Então não venha me dizer que tem como você encontrar Jesus Cristo e você permanecer do mesmo jeito. Não tem. Não tem. Ou você muda ou você não encontrou Ele. Ou sua vida mudou, ou você ainda não se encontrou com Ele. Verso 15 até o 17. Ele vai dizer, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aqui o apóstolo Paulo pega um machado e corta a heresia pela raiz. Ele afirma categoricamente a divindade de Jesus Cristo e afirma que ele estava lá desde o início. E ele começa dizendo, este é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é a expressão visível de Deus. Diferente de nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Jesus Cristo é literalmente um espelho de Deus. Ele vai dizer em Hebreus 1:3, vai dizer assim, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é a imagem de Deus, não é uma imitação. Ralph Martin, comentando sobre esse texto, vai nos dizer que Cristo não é uma cópia barata de Deus, mas é literalmente a encarnação de Deus no mundo dos homens. E por esse motivo não precisamos de imagem de escultura, não precisamos de falsos ídolos, não precisamos de intercessão de santos, seja qual for a coisa fora Cristo que aí está posta. Não precisamos olhar para nada, senão para a imagem de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Afinal de contas, como dito por Ele, quem vê a Ele, vê ao Pai. E se você quer saber como Deus é, olhe para Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olhe para seu amor e para sua indignação. João, como assim seu amor e sua indignação? Vou lhe explicar. Você ser amor resulta em ódio pelo que é contra o amor. Um exemplo, se você ama a vida, você odeia a morte. Se você ama bebês, se você ama crianças, você odeia o aborto. Não tem como você amar as duas coisas. Se você ama o trabalho, você ama sustentar a sua casa, trabalhar a sua casa, aí, me dirigindo mais aos homens, você vai odiar a preguiça. Olhe para a misericórdia do Senhor e para a sua denúncia aos hipócritas. Olhe para a sua humildade e sua majestade. Olhe para a sua atitude de servo e olhe para o seu senhorio. Você quer saber como Deus é? Olhe para Cristo. Jesus Cristo, ele tem a mais alta honra na criação. No verso 15, ele vai dizer mais à frente, né? Depois que diz que ele é a imagem do Deus invisível, vai dizer assim, ele é o primogênito de toda a criação. E aqui existe uma confusãozinha sobre essa palavra primogênito.
Por que isso? Porque, mais uma vez, os falsos mestres ensinam que Cristo foi a primeira criação de Deus, por causa dessa palavra. Como diz que ele é o primogênito da criação, os arianos, né, ali em século IV, pregavam sobre isso, dizendo, olha, se Paulo disse isso é porque Jesus foi uma criatura de Deus, Deus o criou. Mas não é isso que ele está falando, longe disso. O texto nos ensina, na verdade, que essa primogenitura atribuída a Cristo se refere à honra, à supremacia e dignidade que ele recebeu de toda a criação. Toda a criação está nas mãos dele, como sendo um primogênito que recebe a herança do seu Pai. Cristo recebeu a herança de Deus Pai e tudo está nas mãos dele. Porque tudo foi criado para ele e por meio dele, e por ele são todas as coisas. A palavra grega utilizada aqui no primogênito se chama protokos, e não se refere exatamente ao tempo de nascimento, se refere à honra, significando que Jesus é o primeiro sobre tudo e qualquer coisa. Isso vai dizer, e vai deixar mais claro, né, porque eles pegam esse versículo, é o primogênito de toda a criação. Mas lá no 17 ele vai dizer que ele é antes de todas as coisas. E essa expressão usada na Bíblia é justamente para dar o ar de eternidade, para dizer que Cristo sempre esteve lá. Antes que tudo existisse, ele já estava, desde a eternidade passada. E para reforçar esse ponto, João 1, também combatendo os gnósticos, né, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Não existe nenhum momento da eternidade em que Cristo não existisse, em que ele não estivesse. Ele sempre esteve lá. Por quê? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. William Hendricks, comentando sobre esse texto, vai dizer que a glória de Cristo na criação é igualada por sua majestade na redenção. Cristo é glorificado tanto na criação, quanto na sua morte no madeiro, por mim e por você. Porque desde o princípio ele já estava lá, quando disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Cristo, ele é um agente ativo na nossa criação, pois como diz em João 1,3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E veja como é diferente do que afirmam os espíritas, que diz que Jesus não é Deus, é apenas um ser evoluído, é um ser iluminado. E acaba caindo um pouco numa falácia lógica, né? Porque se Jesus mesmo diz que é Deus, e os espíritas dizem, não, ele não é Deus, ele é um ser iluminado. Então, ser um iluminado pode mentir? Percebe que não casa a coisa? Que não faz nem sentido? Se Jesus diz que é Deus, e ele é um ser puro, um ser santo, um ser iluminado, então ele é Deus, não tem para onde correr. Ele é Deus. E diferente também, como eu já falei, dos arianos, ensinavam sobre isso, né, que Jesus foi o primeiro da criação, ou seja, ele foi criado, e como também ensinam os testemunhos de Jeová, que Cristo foi criatura, mas a questão é que Cristo não é criatura, ele é o Criador do universo. E um ponto que eu quero trazer sobre isso é que eu quero que você perceba que as heresias dos tempos de hoje, geralmente já foram combatidas ao longo da história, mas elas ainda continuam sendo pregadas como se fossem novidades, mas a coisa é bem antiga. Perceba que o apóstolo Paulo, ele já tem pregado sobre isso e combateu isso há muito tempo, quando o obreiro daquela igreja, Epáfras, foi pedir a sua ajuda. E ele o ajudou combatendo, falando sobre isso. Então, eu quero que você não se deixe enganar por isso. Quando uma coisa estranha for pregada, procure seu pastor, procure irmãos chegados a você, procure a Bíblia. Pesquise até no Google sobre o que está sendo pregado, se já não foi combatido como heresia. Mas 3 verdades benditas podem ser retiradas desse texto. Primeira verdade é que Jesus Cristo é a fonte de toda a criação. Como já li no 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Cristo é a esfera dentro da qual a obra da criação ocorreu, porque foi nele que foi feito todas as coisas. Todas as leis e propósitos que guiam a criação, bem como o governo do universo, reside na mão dele. Por isso que ele tem domínio sobre tudo. Por isso que ele consegue fazer o cego ver, consegue fazer a estéril dar à luz, consegue fazer com que o moribundo se levante, com que o mar se acalme.
consegue multiplicar o pão e peixe quando todos se perguntam o que vão comer, estão passando fome. E consegue transformar água em vinho. E assim como Ele transforma água em vinho, nem se preocupe, que Ele tem poder para transformar o nosso coração. Um coração petrificado pelo pecado voltar a bater e da tua boca sair uma voz que diz: Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor me escolheu e me resgatou. Da tua boca sair, só o Senhor é Deus. Por isso, que em meio às tempestades não devemos perder a fé. Sejamos como Paulo, que estava preso, mas estava animado. Estava com o coração disposto a servir, com a fé avivada. Porque temos certeza de que o Criador do universo tem poder para mudar qualquer situação. E Ele se compadece de nós. E se nós confiamos nele de todo o nosso coração, podemos ficar tranquilos, porque Ele está no nosso barco. E Cristo estando no nosso barco, a qualquer momento, tudo pode mudar. Descansemos e confiemos no Senhor. Segundo ponto, Jesus ele é o agente da criação. Além de ser o agente ativo, né, como eu falei, ele também é a esfera da criação. Perdão, falei agente, mas falei, ele é a esfera. Por quê? Porque tudo foi criado por meio dele. Essa expressão descreve Jesus Cristo como um instrumento imediato da criação. Cristo é o agente do poder do Deus Criador. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. E como Deus criou as coisas? Por meio da palavra, por meio do Verbo, que é Jesus Cristo. É por meio dele que você existe. É por meio dele que nós estamos aqui hoje. É por meio dele que nós temos esperança. E é exclusivamente por meio dele que teremos salvação. Ele trouxe absolutamente tudo à existência. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. Terceiro ponto que eu quero trazer é que Jesus Cristo também é o alvo da criação. Por quê, João? Porque no finzinho do verso 16 vai dizer: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o alvo. E esse é o verdadeiro propósito da criação. A pergunta, a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster vai dizer: qual é o fim supremo e principal do homem? Resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O mundo foi criado para o Messias. O mundo foi criado para Jesus Cristo. Essa é a finalidade do universo. Essa é a finalidade de estarmos aqui. Rendermos louvor e glória para o nosso Senhor Jesus. E Deus nos ordena a fazer isso e também nos ordena a nos alegrarmos com isso. Não apenas o fazer, mas o fazer com amor, com alegria. Pastor John Piper, ele tem uma linda perspectiva sobre isso. Eu acho que ninguém fala tão bem da glória de Deus como ele. Ele fala de uma forma realmente apaixonada, uma forma cativante, que nos pega, e fala ao nosso coração. E ele diz assim, que quando entendemos que o prazer maior que nós poderemos ter na vida é em Jesus Cristo, todos os outros prazeres se tornam desprezíveis aos nossos olhos. A gente começa a ver que mentir não faz mais tanto sentido. A gente começa a ver que a prostituição não faz muito sentido, o adultério não faz sentido. Porque o prazer maior que nós podemos ter não são essas coisas. O prazer maior que podemos ter é passar uma eternidade com Deus, o glorificando e nos alegrando nisso. E não uma eternidade longe dele, perecendo da sua ira no inferno. O que é que vale mais para você? Eu fico tranquilo e com o coração alegre, porque apesar de nós, Ele nos amou. Que alegria, que bênção, que dádiva celeste. Ele nos chamou. E todo o universo, Ele vai proclamar a glória dos Reis dos Reis. Todas as galáxias, as bilhões de estrelas que existem por aí afora, até mesmo o ser mais ínfimo, uma bactéria, coisa do tipo, absolutamente tudo. Toda a criação rende glória ao Criador. E diante dele, todo joelho deve se prostrar e confessar que apenas Jesus Cristo é o Senhor. E aqui, o apóstolo Paulo ele vai dar mais uma machadada, na heresia de Colossos. Afinal, se ele criou todas as coisas e tudo foi criado para ele, por que vocês querem prestar cultos a anjos, a espíritos, a ídolos? Muitas vezes a gente não presta culto, a ídolos, como é que eu posso dizer, a imagens de escultura, mas temos outros ídolos em nossos corações. Aqueles muitas vezes que não tem como fazer uma imagem, seja seu trabalho, o dinheiro,
como tem sido sua semana, como tem sido seu mês, como tem sido sua vida. Separa ao menos para abrir a Bíblia uma vez no dia, uma vez na semana. Você tem orado, você tem conversado com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos leve cada vez para mais perto dEle, porque sem Ele nós não temos esperança. Os filósofos gregos ensinavam que todas as coisas precisam de uma causa primária, de uma causa instrumental e de uma causa final. Sendo a causa primária o plano, planejou, pensou sobre aquilo. A causa instrumental seria o poder de como fazer aquilo, a execução. E a causa final, o propósito, por que aquilo foi feito. E quando olhamos para a criação, vemos que Cristo Jesus está em tudo. Ele é a causa primária, Ele é a causa instrumental e Ele é a causa final. Ele é aquele que tudo faz para a sua honra e para a sua glória, para o seu louvor e para a alegria nossa. Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esse texto, vai dizer que o coração de Cristo desejou o mundo, a mente de Cristo planejou o mundo, a vontade de Cristo concebeu o mundo e a palavra de Cristo trouxe o mundo à existência. Porque tudo foi criado por meio dele e para ele. Para concluir, o verso 17 vai nos dizer assim: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é antes de tudo, tanto em tempo como em importância. Cristo é o primeiro. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ele não teve origem, Ele é a origem de todas as coisas. Por tal motivo, ser humano, ser objeto, ser imagens de escultura ou qualquer coisa do tipo, nada, absolutamente nada é digno de honra, de louvor e de glória, senão Jesus Cristo. Inclusive você mesmo. Não coloque você no centro da sua vida, coloque Cristo no centro da sua vida. Não coloque as adversidades no centro da sua vida, coloque Cristo no centro da sua vida. E mesmo que você esteja em meio a uma tempestade, saiba que Cristo está no barco com você. E tranquilize seu coração. Qual de nós, por ansioso que esteja, pode acrescentar sequer um côvado no curso da nossa vida? Um côvado é a medida de um antebraço. Qual de nós podemos fazer isso? Confia no Senhor, descansa o teu coração. Apenas nele temos esperança. Além de ter criado toda a criação, ele também sustenta a sua criação. Por quê? Porque no final do verso 17 ele vai dizer: nele tudo subsiste. Sabe quando tem eventos maravilhosos no universo, uma aurora boreal, ou um lindo pôr do sol que deixa aquele céu alaranjado, né, puxado para um rosa, ou o encontro de águas que não se mistura, tipo o Rio Negro e o Rio Solimões, e os cientistas enchem a boca para explicar como aquilo funciona e dizer das leis da natureza, do universo, que fazem isso e que fazem aquilo acontecer, mas esquecem de quem criou essas coisas, de quem estabeleceu todas essas leis e quem as sustenta, e que todo o universo é ordenado e reflete tão somente a mente de Cristo. E que beleza é a natureza revelando ao Criador. As leis científicas, antes de tudo, são leis divinas, porque foi Deus que as criou, pois foi Ele quem as instituiu. E essas leis que dão sentido ao universo natural, e que muitas vezes a gente estuda e vê aquilo e diz: meu Deus, que coisa maravilhosa, foi Ele que estabeleceu. Se a Terra fosse mais perto do Sol, a gente queimaria de tanto calor. Um pouquinho mais longe, a gente congelaria de frio. Você já parou para pensar um pouco na gravidade? A gente está aqui no chão, não está que nem o pessoal lá na Lua. A Terra está em órbita no Sol. E a gente é um pontinho no meio desse vasto universo. A gente, eu digo planeta Terra, imagine eu e você, eu não sei nem descrever. E mesmo assim Ele nos escolheu, e nos chamou, e nos tirou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Louvado seja o Senhor Jesus, louvado seja Deus, que nos criou, nos redimiu, amarrou o valente, e nos tirou do reino das trevas, e nos trouxe para si, e nos sustenta, dia após dia, para que jamais possamos nos afastar dele. Como ele mesmo diz: as ovelhas que meu Pai me dá, ninguém as arrebatará da minha mão. Estamos seguros. Se você está em Cristo, se nós estamos em Cristo, estamos seguros. Amém? Vamos orar. Pai Santo e amado Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Te agradecer por essa palavra, te agradecer porque o Senhor sempre fala ao nosso coração. Te agradecer, meu Deus, porque Tu nos tiraste de um lamaçal de pecado,
Tu nos transportaste, Senhor, do império das trevas e nos levaste para o reino do Filho do seu amor, Senhor. Que maravilhosa obra, que milagre indizível, que bênção, Senhor, que bênção incontável. Não existe nada melhor do que isso, não existe nada melhor do que ser teu filho, do que ser amado por ti, meu Deus. Senhor, nesse instante eu quero orar que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda estão perdidos. Senhor, resgata aqueles que são teus efetivamente, fala aos corações dele, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor, nos dá ousadia à tua igreja, Pai, para pregar o teu evangelho com força, com intrepidez, com o poder do Espírito Santo, Senhor. Que não sejamos crentes só de boca, só de falar, mas que sejamos em espírito e em verdade. E isso, Pai, só o Senhor pode nos dar. Enche-nos, Pai, do teu Santo Espírito. Aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua igreja. Dá luz, Pai, na nossa mente e põe fogo em nosso coração. Que tenhamos força, Senhor. E essa força só pode vir de Ti. Assim que nós oramos, meu Pai, Te clamamos. Cuida de nós, Senhor. Preserva-nos e nos leva, Senhor, para a eternidade. Cuida de nós. Assim que nós oramos, meu Deus, Te clamamos, Te pedimos. No nome de Jesus. Amém.